A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, apóstolo Francisco, eu queria deixar uma palavra para você nesta tarde, para todos os membros da igreja de Fortaleza, pastor William, pastor Amado e todos os obreiros e todos os membros. A Bíblia vai dizer que Deus chama Elias, e Elias no capítulo 17 ele vai profetizar que não vai chover, Não vai chover segundo a sua palavra. A Bíblia vai nos dizer que, por causa dessa profecia, ele vai provar do que ele vai profetizar. Existe situação nessa vida que nós provamos do que profetizamos. E Deus vai moldar a vida de Elias, porque Deus vai dizer, chegar para ele e vai dizer, Elias, desce e vai para Querite. A palavra do Querite significa moldar ou cortar para deixar na medida certa. Deus já começa a coxar, vamos dizer assim, imprensar e moldar a vida de Elias. Elias profetiza, mas agora ele vai provar da própria profecia. Então a Bíblia vai dizer que ele vai, e Deus ordenou que os corvos venham sustentar ele. Então os corvos vêm. Quem são os corvos? São as aves imundas, que ninguém podia tocar porque ficaria imunda. Então a Bíblia vai dizer que Deus vai mandar que o corvo sustente ele, traga carne no bico, e que ele venha se tomar água da torrente. A torrente está demonstrando que Elias tinha que se humilhar. Então, para onde o cenário que Deus manda Elias, Deus vai humilhar Elias, vai trazer um senso de humilhação para Elias, porque para beber água ele tem que se curvar para beber água, e ele vai comer da onde ele não quer, da onde ele nem pensa que comeria, ou seja, do bico do corvo. Ou seja, Deus vai mandar no tempo de crise, na situação que você está vivendo, você vai se alimentar da onde você não quer. Então é aquilo que você precisa, não o que você quer, mas é aquilo que você precisa. Então no cenário da situação que hoje talvez você vive, na crise que nós vivemos, ou a crise que nós estamos passando, Deus vai te dar o que tu precisa e vai te ensinar a se humilhar para ouvir a sua voz. A Bíblia diz que a torrente se secou, mas Elias não saiu de lá. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem muita gente que troca de igreja, porque quando acontece alguma coisa, a torrente seca, então ele troca de igreja. Ele vai para outra igreja pensando que isso vai melhorar, mas pelo contrário, ele está na contramão do chamado de Deus. Deus chamou Elias para ficar no Querite, então ele não saiu de lá. Mesmo que a torrente tenha se secado, Elias não saiu de lá até vir a ordem do Senhor. Então olha que interessante, quando veio a ordem de Deus, ele manda para o segundo estágio. Agora tu vai lá para Sarepta, porque já ordenei que uma viúva te sustente. E o que me chama a atenção é que a palavra Sarepta é fundir, provar se é verdadeiro. Hoje o que nós estamos enfrentando e o que você está enfrentando talvez na tua igreja, aí em qualquer lugar do Brasil, é para ver quem é quem nesse cenário. Quem é quem nesse cenário? Tem gente que muda por pouca coisa, tem gente que desiste por pouca coisa, tem gente que pula do barco por pouca coisa. Meu irmão, se secou, mas não sai. Honra teu pastor, honra tua pastora, honra a igreja que você está, aleluia. Mudar não vai mudar nada, pelo contrário, vai estar mostrando que você é fraco, que você não é forte, que você realmente entrou pelo homem, não por Deus, porque quando você entra pelo homem, você sai pelo homem, mas quando você entra por Deus, pode até se secar, mas eu venho no comando de Deus dizer para você, que até seque, mas o Senhor vai te dar a segunda alternativa para mudar de fase. Então é na dificuldade que Deus prova quem é quem, tá bom? E o que me chama a atenção é que Elias vai para Sarepta agora e ordenou que sustente, que aquela viúva sustente ele. E o interessante é que a viúva é a pessoa mais pobre, miserável que tem. Então ela perdeu o marido e ela está num cenário complicado, caótico. Ele chega no cenário dela, está caótico. Tá bom? Olha que interessante, quando Deus manda você, Ele supre, Ele respalda. Amém, querido? Você, olha que interessante, você é o líder. A Bíblia vai dizer que agora ele está indo lá, e quando ele chega lá, a mulher está juntando o graveto, a última refeição. O cenário que Elias chega é o último, porque essa mulher não tem mais esperança, essa mulher perdeu tudo, é a última comida, é a última situação da vida dela. Elias chegou no momento certo. Quem é Elias? O profeta. Quem é o profeta? Era a boca de Deus na terra, a representação de Deus, que trazia o recado de Deus para o povo. Então olha que interessante,
Eu quero dizer para você que Deus mandou o profeta no cenário de morte, no cenário de desesperança, no cenário que não tinha mais situação para essa mulher, mas Deus mudou o quadro. Então olha que interessante, quando ela honra a Deus em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que ele pede água, ela vai buscar, e quando ela dá uns 2 passos, a Bíblia diz que Elias grita de novo: agora traga um pedaço de bolo para mim, um pedaço de pão para mim. Ela disse: meu Senhor, não tenho nada, eu não tenho nada. Deus sabe, eu não tenho nada. Ele disse: então o que tu tem? Um pouquinho de farinha na panela, um azeite na botija. Ó, minha irmã, vá lá, faça, mas primeiro faça para mim. Primeiro faça para mim. Primeiro faça para mim. O que Deus está dizendo? Que nós temos que honrar a Deus em primeiro lugar. Quando você honra a Deus, amém, na vida do profeta, na vida do pastor, na vida da pastora, Deus tem um cenário de restauração, Deus tem um cenário de bênção para a vida daquela pessoa. Então o que vai acontecer? Vai e faça primeiro para mim, depois coma você e seu filho, porque até que chova, a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija. Então eu profetizo que nesse cenário que você está enfrentando, em Fortaleza, Deus vai mudar o quadro, mas quando você fizer primeiro para Deus. Fazer para Deus não é fazer para homens, é ser obediente ao nosso líder, porque quando somos obedientes ao nosso líder, nós somos obedientes a Deus que não vemos. Então honre, fique, porque Deus tem algo grande para a sua vida nesse lugar. Que Deus abençoe. Um abraço, pastor William, pastora Mara, a todos, apóstolo Francisco. Amém.